como estão? Preparados para a nossa aula de hoje? Isso mesmo, nossa aulinha de português. E olha outro ambiente, tá bom? Vamos lá. Nós hoje vamos falar sobre sílaba tônica. Isto mesmo, sílaba tônica. Toda palavra, ela tem aquela que é pronunciada com mais força. Porque aprendemos já que alfabeto é um conjunto de letras, que esse conjunto de letras tem 26 letras, sendo 5 vogais e 21 consoantes. Todas essas letras, tem uma que não tem som, ela é muda, que é a letra H. Mas quando ela se junta com as letrinhas C, N e L, ela passa a ter um som, que é o som do chá, xé, xi, xó, chu, nha, nhé, nhi, nhó, nhu, lhá, lhé, li, lhó e lhu. Não é isso? Pronto, porque também aprendemos que existem as palavras, elas têm letras e têm fonemas. Letras é a quantidade de letras que o nome tem. Fonemas é o som da palavra, né? O H é uma letra, mas o H não tem som. E hoje vamos ver a sílaba tônica. Isso mesmo, sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra ela tem uma sílaba tônica. Toda palavra ela tem uma sílaba que eu vou pronunciar ela com mais força. Ou se não, eu posso dizer, ela vai demorar mais dentro da minha boca. Como sapato, mochila, boné. Tá vendo que ela vai ser uma palavra cantada, ela vai demorar mais dentro da sua boquinha. Ela vai demorar a sair. Ou eu posso dizer que ela é com mais força. Café, boné, papagaio, paralelepípedo. Tem aquela que eu vou dizer com mais força. Então hoje, nossa sílaba tônica, como vocês já sabem, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força. Isso mesmo. É aquela que eu vou falar com mais pronunciada. É aquela que, quando eu digo pronunciada, eu digo que é a falada. Ela vai ser falada com mais intensidade. Ela vai ser falada com mais força e mais intensidade. Como a gente fez. Sapato. Eu falei ela com mais intensidade. Eu demorei mais. Ou sapato. Tá? Isso é a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Isto mesmo, não se esqueça. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Mas também a sílaba tônica, ela pode ser classificada. Ela tem as suas divisões. Ela é classificada quanto à sua posição na sílaba. A sua posição na palavra. Vamos lá. A sílaba tônica, ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, a sílaba tônica, ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Mas, tio, o que é que quer dizer isso? Não se preocupe, eu vou explicar. Quando ela é oxítona, quando ela é paroxítona e quando ela é proparoxítona. Dica importante, duas dicas importantes. Toda palavra tem a sua sílaba mais forte, já sabemos. Uma regrinha, todas as palavras que você for ler e ela tiver o acento, ela tiver a acentuação, agudo, circunflexo, ela já é a sílaba tônica, ela já é a sílaba forte. Então, na palavra que ela for acentuada, aquela sílaba que está acentuada, ela é a sílaba mais forte. Mas também tem palavras que elas não têm acento. Elas não são acentuadas, mas elas têm a sua sílaba tônica, ela tem a sua sílaba forte, tá certo? Ah, mas ela não tem acento, ela não tem sílaba tônica. Tem. Como eu já disse, toda palavra tem
sílaba tônica. Toda palavra tem sua sílaba forte, independente se ela for acentuada ou não. Vamos lá, vamos classificar uma por uma. Aprendemos que sílaba tônica é aquela que eu vou pronunciar com mais intensidade, com mais força, que elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Veja só aqui, ó. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Perceberam que proparoxítona ela tem a palavra oxítona e proparoxítona ela também é escrita com oxítona. Então aqui eu só vou botar paroxítona e proparoxítona a escrita. Vamos lá, classificação. Como elas são classificadas? Quando eu sei que uma palavra ela é oxítona. Oxítona, quando a sílaba tônica for a última sílaba mais forte. Isso mesmo. Quando a minha sílaba tônica for a última, que eu falar com mais intensidade, que eu falar com mais força, ela é a sílaba tônica. Vamos ler aqui as palavras? Veja só. Deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Vê. Robô. Robô. Café. Jardim. Caracol. Perceberam que a sílaba tônica ela pode ser acentuada e pode sem ser acentuada, como a gente já viu. Então, robô, café, jardim, caracol. É aquela que eu vou falar, ó, com mais intensidade, eu vou falar com mais força. Então, quando ela é oxítona, quando a sílaba tônica for a última sílaba mais forte. Isso mesmo, quando a última, ó. Aqui nesse caso, robô, ela é a última. Café, última. Jardim, última. Caracol, última. Ah, deixa eu te dizer uma coisa também. Quando eu for classificar a sílaba tônica, eu vou classificar ela por numeração. É uma forma de eu memorizar também. Vou voltar um pouquinho só aqui. Veja só. Quando ela for oxítona, eu vou dizer que ela é 1. Quando a sílaba tônica for paroxítona, eu vou dizer que ela é a 2. E se ela for proparoxítona, eu vou dizer que ela é a 3, tá bom? Então, 1 vai ser oxítona, 2 paroxítona, 3 proparoxítona. Mas como é, tia, que eu vou contar? Isso, eu vou contar da última sílaba para frente. Eu começo a última sílaba, eu vou dizer que ela é a 1. Então, aqui, ó, eu conto 1, 2. Mas qual é a sílaba tônica forte? A 1. 1, 2, ó, a 1. 1, 2, 3. Mas qual é a forte? A 1. 1, 2. Qual é a forte? A 1. Então, quando ela tiver no fim da palavra e eu começar a contar de trás para frente, 1, 2, 3, eu vou contar até 3, eu vou separando em sílabas, ó. 1, 2, 3. Se ela for 1, ela é oxítona. São as palavras que têm a sua última sílaba mais forte. Outro exemplo é sofá, papel, jornal, deixa eu ver, vamos lá, balão, fogão, tá vendo? Então, é a última sílaba. Então, começa a contar de trás para frente. 1, 1, 1. Então, se ela for a última e ela for contada de trás para frente, a número 1, ela é oxítona. E agora, tia, quando ela é paroxítona? Quando ela for paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima sílaba mais forte. Lembra? A oxítona é a 1. Então, a paroxítona ela vai ser a 2. Isso mesmo. A paroxítona vai ser a 2. Eu vou contar 1, 2, 3. Então, se ela for a número 2, a mais forte, ela é paroxítona. Vê aqui, ó. Sapato. Aí eu conto
1, 2, 3. A 2 é a mais forte, então ela é a paroxítona, ou última, penúltima, antepenúltima. Última vai ser 1, penúltima vai ser 2 e a antepenúltima vai ser 3. Então, boneca. 1, 2, 3. Eu boto até um número pequenininho para você ver que ele vai ser, quando o número é pequenininho, é que ele foi pronunciado fraco. E quando eu boto um número grande, é que ele foi pronunciado com força, ó. Boneca. Então, o 2, ela é paroxítona. Então, na palavra boneca, a sílaba tônica é a né. Prédio, ó. 1, 2. Prédio. 2. Casa. 1, 2. Casa. Livro. 1, 2. Então, quando a 2 contando de trás para frente, ela for a número 2, ela é paroxítona. Oxítona, quando ela for a última sílaba pronunciada com mais força, que é a 1. Paroxítona, ela é a penúltima, é a 2. Ah, ficou fácil, né? E proparoxítona? Isto mesmo, é a antepenúltima, é a número 3. É a terceira sílaba mais forte. Então, a palavra pode ser do tamanho, a maior palavra que você encontrar, mas você só vai contar uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Tipo, paralelepípedo. 1, 2, 3. Ela é proparoxítona. Então, quando ela for a 3, ela é proparoxítona. Quando a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba mais forte da palavra, tá? Quando ela for a última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. Então, eu tenho Mônica. Então, eu conto, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Até o número é maior. Matemática. Aí, 1, 2, 3. Lâmpada. 1, 2, 3. Búfalo. 1, 2, 3. Então, quando ela for a 3, ela for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Revisando. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, que eu vou pronunciar ela com mais intensidade, com mais força. Eu vou demorar mais com ela na boca. Ela pode ser classificada em oxítona, quando a última sílaba for a mais forte, a número 1. Café, sofá, jardim, papel. Paroxítona, quando ela for a sílaba tônica for a penúltima, eu vou classificá-la como 2. Então, ela for a penúltima mais forte, como boneca, sapato, cabeça, certo? Casa. Eu vou 1 e 2. O 2 é a mais forte. E proparoxítona é a antepenúltima, é a número 3, como Mônica, matemática. Tá ok? Então, presta atenção nisso. Uma regra para as proparoxítonas. Quando ela for a 3, a sílaba mais forte for a antepenúltima, e ela for classificada como a número 3, toda proparoxítona ela é acentuada. Só a regra só vale para as proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas elas são acentuadas. Já as oxítonas e a paroxítonas elas podem ser acentuadas ou não, tá ok? Na tarefa de casa, dica: antes de responder, vejam o vídeo uma vez,
2 vezes, 3 vezes, quando forem preciso. E leiam o assunto. Leiam o assunto, não deixe de ler. Ah, porque eu já vi o vídeo e eu não vou ler. Não, tem que ler o livro para você entender, porque o livro vai ter mais informações, tá certo? Então, é um complemento. Então eu tenho aqui, vocês vão fazer, tem uma regrinha que está lendo aqui, que vocês também vão ler, que eu dei aqui, mas vocês vão ver aqui. Vai te explicar mais sobre o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E a tarefa? Você vai ler as palavras do quadro e com elas preencha a tabela abaixo. As palavras são pássaro, animal, televisão, prédio, pérola, solidariedade, poltrona, casa e aliança. Então você vai fazer, primeiro, você vai escrever essas palavras todas aqui. Depois você vai separar as sílabas dessas palavras. Lembra o que tia disse? Ouve. Quando você for separar, você vai falar, ó, pássaro. Lembra do dígrafo? RR e SS ficam em sílabas separadas. Você vai contar pássaro. 3 sílabas, então. Separei o nome, escrevi o nome pássaro, separei em sílabas, contei quantas sílabas tem. E vou olhar qual é a sílaba mais forte. Então, quando eu separo a sílaba, eu consigo fazer pássaro. Ela é o quê? Qual é a sílaba mais forte? Paz. Então, no último quadrinho, você vai escrever a sílaba tônica. Você não vai classificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Não. Você vai escrever no último quadrinho a sílaba tônica. Depois, no segundo, você vai pintar a sílaba tônica das palavras abaixo. Jacaré, cadeira e máscara, porque mais a gente usa hoje, né? A máscara. E depois você, em seguida, escreva outras palavras que têm uma sílaba tônica na mesma posição. Então, no primeiro quadrinho, você vai escrever palavras oxítonas, que é a última. No do meio, palavras paroxítonas, que é a penúltima. E no último, as palavras proparoxítonas, que são a antepenúltima. Na próxima página, você vai completar as palavras com as sílabas tônicas que estão faltando. Então, eu tenho lá nos balãozinhos as sílabas tônicas. Você só vai completar. Eu tenho bo, tracinho, na. Qual é o nome? Boneca. Então não precisa estar pensando, porque o complemento, a sílaba tônica já está dentro dos balões, tá ok? Depois você vai escrever no quadro abaixo as palavras que você completou de acordo com a posição da sílaba tônica. Se ela for a antepenúltima, ela vai começar, né? A penúltima e a última. Então, no primeiro quadrinho vai estar só as palavras proparoxítonas. No quadrinho do meio, palavras paroxítonas. E no último quadrinho, palavras oxítonas. Leia o nome das aves, circule a sílaba tônica e separe as sílabas na escala tônica, observando o som de cada palavra. Então, aí tem sanhaço. Então, você vai botar a sílaba que não é átona, que é a sílaba fraca, vai ficar nos quadrinhos de baixo. A sílaba tônica você vai colocar no quadrinho de cima. Vou dar um exemplo aqui, vê. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer que isso aqui são quadrinhos, tá? Isso aqui são quadrinhos. Então, a sílaba fraca vai ficar no quadro de baixo. E a sílaba tônica, a sílaba forte, você vai botar no quadrinho de cima. Malévola. Então, na tarefa, a sílaba átona, que é a sílaba fraca, vai ficar nos quadrinhos de baixo. E a sílaba tônica, que é a sílaba forte, vai ficar no quadro de cima. Tá ok? Lembrando que amanhã é o nosso encontro da nossa aula online. Vamos tirar todas as dúvidas. Anotem aí no caderninho de vocês as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto que tiraremos amanhã. Lembrando que estaremos vestidinhos de matuto, tá bom? Para a nossa aula em comemoração ao São João. Beijos e até amanhã.